Hoje eu quero falar sobre as batalhas invisíveis. Eu não sei se você pode ter a dimensão correta do mundo espiritual, mas ele existe. E as bênçãos se concretizam na terra, se concretizam nas nossas vidas, antes começam nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Você crê nisso? Nós vamos conquistar no Espírito a bênção do Senhor sobre a terra. Hoje eu quero falar sobre batalhas invisíveis. E se você trouxe a Bíblia, abre em Josué capítulo 5. Eu vou ler do versículo 13 até o capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Enquanto eu lia esse texto essa semana, o versículo 2 me saltou aos olhos. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O sentimento que veio ao meu coração enquanto lia este verso é que o Senhor entregaria a cidade nas nossas mãos. Como se Ele estivesse nos dizendo: Eu estou entregando a cidade de Curitiba para vocês. Eu vou derramar sobre o sul do Brasil um avivamento que vai se espalhar pelos 4 cantos desta terra. Eu entendi isso. Antes de grandes despertamentos espirituais, vitórias foram alcançadas no mundo espiritual, nas regiões celestes, através de movimentos de oração. Ainda essa semana, estava sábado de manhã, na inauguração da nossa nova sala de oração, onde vão acontecer os turnos de oração com música 24 horas por dia. Você crê nisso? Vamos orar 24 horas. E eu disse, na inauguração: estamos inaugurando uma usina de poder para esta igreja. Essas foram as palavras de Spurgeon, quando lhe perguntaram qual era o segredo para a sua igreja crescer tanto. Numa época de liberalismo teológico na Europa, os cultos que Spurgeon liderava congregavam 12 mil pessoas por domingo. E então alguém lhe faz essa pergunta: qual é o segredo? E ele diz: o segredo é que existe uma reunião de oração nesta igreja, que é a usina do poder de Deus neste lugar. Quando oramos, coisas sobrenaturais acontecem. Quando oramos, Deus faz o que não podemos fazer. Quantos creem nisso? Antes de grandes despertamentos, houveram movimentos de oração. Foi assim também, foi essa palavra que eu ouvi do evangelista Reinhard Bonk. Esse homem de Deus que faleceu recentemente, ele realizava cruzadas na África, chegaram a ter audiência de 6 milhões de pessoas. Cegos de nascença foram curados, surdos de nascença foram curados, pessoas levantaram das cadeiras de rodas. E então eu ouvi ele dizer: sabe por que tudo isso acontece? Antes de fazermos as cruzadas na cidade, um grupo chega muito antes, e eles ficam orando e jejuando. E a vitória que se estabelece nas regiões celestes
ela se materializa na terra pelo poder de Deus. Eu creio que Deus vai abrir os céus sobre Curitiba. Eu creio, veremos os anjos do Senhor, eles estão vindo aos montões, carros e cavalos de fogo sobre os céus de Curitiba, carros e carruagens de fogo. Deus está ouvindo a nossa oração. Você pode imaginar a situação de Josué. O Senhor lhe dá o privilégio de entender a realidade espiritual. Ele estava diante das muralhas de Jericó. E eu fico pensando o que se passava na sua mente. Aquelas muralhas eram 2 muralhas largas. Dava para passar um carro em cima das muralhas. Eles não tinham equipamento adequado. Eles não tinham exército habilitado para derrubar aqueles muros. Eu fico imaginando aquele homem pensando, como nós vamos conquistar este lugar? Jericó também era uma fortaleza espiritual. Naquele lugar eles praticavam feitiçaria, adoravam os astros, as estrelas. É por isso que o nome da cidade significa lua. Antes da batalha, o Senhor revela algo poderoso. E dá uma visão impressionante do que se passa no mundo espiritual. A Bíblia diz que Josué vê um guerreiro ao pé das muralhas de Jericó. Um homem com uma espada desembainhada nua. E ele então vai na direção daquele homem e pergunta, você é um dos nossos? Ou dos nossos adversários? Então ele ouve a resposta. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo e acabo de chegar. O Senhor estava revelando para aquele homem a realidade espiritual que envolve as conquistas. Deus pode lutar as nossas guerras. Os anjos do Senhor podem servir aos santos. Eu gosto da história do servo de Eliseu. Quando o rei da Síria cerca a cidade, porque Eliseu frustrava as emboscadas do rei da Síria contra Israel. Ele falava onde ia acontecer. E então ele manda um exército, um pelotão inteiro para buscar Eliseu. O servo de Eliseu acorda. E quando ele vê o exército de manhã, ele vai chamar o homem de Deus. Olha, tem um exército lá fora. E então o homem de Deus ora. Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele possa enxergar. E então ele vê miríades e miríades de anjos lutando em seu favor. Hoje eu creio, o Senhor está mandando um exército novo. Ele vai dar a ordem de comando. Carros e carruagens de fogo sobre os céus de Curitiba. Quantos creem nisso? Agora, você crê que os anjos podem lutar as suas batalhas? Que eles servem os santos? Que eles podem sim derrubar fortalezas nas nossas casas? Quando servimos aos propósitos de Deus, quantos creem nisso? Mas pastor, como é que os anjos batem na porta da minha casa, lutem as minhas guerras? Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Quem quer receber essa bênção? Eu quero te explicar como é que isso funciona. Primeira lição, presta atenção. Você quer que os anjos do Senhor trabalhem em seu favor? Hebreus diz que eles são mensageiros, servos de Deus a serviço dos santos. Como que eles trabalham para nós? Primeira lição. Eles trabalham em nosso favor quando reconhecemos o nosso comandante. Uma pergunta que precisamos fazer ao ler esse texto é: quem é esse que se apresenta a Josué? Esta foi a pergunta dele, diante da visão. Quem é você, um dos nossos ou dos nossos adversários? Então ele escuta a resposta: eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Mas quem é esse comandante? Sabe, não se trata de um anjo. A Bíblia não está falando de um anjo aqui. Por quê, pastor? Porque na sequência o texto vai dizer que Josué se prostra e o adora.
E inclusive ele tira as sandálias dos seus pés. Os anjos não aceitam adoração. A Bíblia vai nos mostrar, o livro de Apocalipse, que o anjo que está apresentando as coisas para João, em determinado momento se prostra para adorá-lo. E olha o que a Bíblia diz que o que acontece, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Se não era um anjo. Sabe do que se trata essa visão? Uma teofania. Uma manifestação do próprio Deus de forma tangível. Sabe quem se apresentou para Josué aos pés das muralhas de Jericó? O Cristo pré-encarnado se revela a ele diante daquela fortaleza. Ele é o comandante do exército do Deus vivo. E quando somos capazes de reconhecê-lo, temos o privilégio de vê-lo colocar os anjos à nossa disposição. Muitas vezes, como Josué, homens e mulheres de Deus não foram capazes de reconhecer a revelação de Deus. Eu acho interessante a história de Jacó. Ele passa uma madrugada lutando com alguém que ele não sabe quem era. E então, aquele que lutava com ele não lhe desfere um soco, um murro. Ele lhe toca no quadril. E ele fica descadeirado. E então ele reconhece: eu passei a noite lutando com Deus. A Bíblia vai nos falar que Sara começa a rir quando Deus visita a sua casa. E ela ouve pela porta Deus falando com Abraão e dizendo que eles teriam um filho. Ela começa a rir porque já era velha. E então Deus lhe chama a atenção: existe algo difícil para mim? A Bíblia vai nos falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, que andavam com Jesus, mas não eram capazes de percebê-lo. Só no partir do pão, então, que eles entenderam. Era Jesus que andava com eles. Sabe, por vezes, Jesus se manifesta na nossa história de diferentes formas, mas não somos capazes de reconhecê-lo. Jesus, ele já sim se revelou a você na tua infância, na tua adolescência, em toda a tua história. Mas talvez os seus olhos estavam fechados para reconhecer a intervenção dele na tua vida. Quando os nossos olhos são abertos para reconhecermos o nosso comandante, exércitos de Deus trabalham em nosso favor. Isso aconteceu comigo. Eu já contei uma história aqui, que eu estava muito triste, muito mal. Me mandaram para um retiro de oração, porque eu estava estragado. Fiquei 20 dias lá. Meu pai disse: só sai daí quando estiver bom. Estava ruim demais. E aí fui para aquele retiro e em determinado momento tem uma reunião de oração. Entra uma senhora de coque, saião, e começa a entregar a palavra para todo mundo. Eu estava lá no meio. E aquela mulher, ela começa a falar das intervenções de Jesus na minha vida, que eu não era capaz de conhecer. Ela fala assim: quando você estava no ventre da sua mãe, Jesus foi te buscar, meu filho. Eu falei: como assim? Estava enrolado no cordão umbilical. O diabo queria te matar. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Ele vai te usar para o louvor da glória dele. Por isso ele te livrou da morte no ventre materno. E ela começou a falar de intervenções de Deus na minha história que eu não era capaz de reconhecer. Essa história especial eu lembrava bem, eu já disse aqui, porque eu fui contar para um amiguinho mais velho, que tinha acontecido comigo. Minha mãe tinha contado que eu tinha me enrolado no cordão umbilical dela e quase morrido, e eu não lembrava a palavra cordão umbilical. Eu disse para o meu amiguinho que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. Ele era mais velho, mais entendido, olhou para mim e disse: você foi vomitado?
Mas aquela mulher começou a contar, olha, lembra daquele dia? Lembra daquele outro dia? Lembra daquele outro dia? Lembra daquele outro dia? Jesus estava se apresentando para mim e eu estava dizendo, quem é? É um dos nossos? É o adversário? Ao longo da tua história, Jesus tem se revelado. Ele tem batido a porta da sua casa. Ele tem se revelado através dos testemunhos dos seus filhos. Ele tem se revelado através de livramentos que você não pode compreender. Ele te livrou da morte. Ele cuidou dos seus. E talvez você não o reconheça. Talvez você esteja diante de muralhas que parecem intransponíveis. Hoje eu quero te apresentar o comandante do exército do Deus vivo. É Ele quem põe muralhas debaixo dos nossos pés. Quando reconhecemos o nosso comandante, Ele pode fazer o que não podemos fazer. Quantos têm batalhas que enfrentam que não sabem como resolver? Levante as mãos, pode levantar as duas se a batalha é séria. Hoje Jesus está te dizendo, eu estou aqui no pé da muralha. Conta comigo. Deixa eu ser teu comandante nessa história. Muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Segunda lição. Os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Os exércitos de Deus lutam por nós. Quando obedecemos as orientações do comandante com fé, pela fé. O que eu acho interessante é que agora Josué se prostra, adora, ele reconhece que é Jesus, mas ele pergunta, o que eu faço? Qual que é a palavra que o Senhor tem para mim? E aí, o comandante dá uma série de instruções, muito difíceis, de se acreditar, estranhos, pareciam não fazer sentido. Josué, você vai fazer o seguinte, você vai dar voltas em torno da muralha em silêncio, não é para falar nada. Você vai fazer isso durante 7 dias, no 7º dia você vai fazer tudo de novo, e então, quando terminarem de caminhar, você vai mandar os sacerdotes tocarem a trombeta, eles vão tocar e vocês vão gritar. É para fazer isso. As muralhas vão cair. Quando Josué se submete ao comando, coisas tremendas acontecem. Você pode imaginar que instrução maluca. Já pensou o fiasco? Vai lá, vamos andar. Tem para fazer, é para andar. Aí começa. Em silêncio. Em silêncio. 7 vezes. Eu fico imaginando a hora que terminam as voltas. Os sacerdotes começam a tocar trombeta. Já pensou se o povo gritasse, e nada acontecesse? Quando seguimos a ordem do nosso comandante, os exércitos do Senhor lutam a nossa batalha. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eles deram a volta, obedeceram. Quando terminaram, toca a trombeta. O povo começa a gritar. Ninguém está vendo. Mas na hora o comandante dá uma ordem para os seus anjos. Derrubem a muralha agora. E enquanto eles estão gritando, os exércitos do Senhor começam a ir de encontro àquela muralha e ela cai por terra em nome de Jesus. Aleluia! É isso que acontece quando a gente obedece a Deus, quando a gente submete ao comando de Jesus. Eu estava ouvindo o testemunho do Ademar de Campos esses dias, e eu achei tão lindo. Ele fez uma música, talvez quem é mais antigo aqui lembre. Ela diz assim, o nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível. Quem conhece a música? Tem gente velha na igreja, olha só. Não sou só eu, não. Que bom. E aí ele está cantando essa música e ele contou um testemunho lindo. Eu não sabia, disse que quando
sua primeira filha nasceu, o médico bateu na porta e falou assim: olha, ela teve complicações, nós não sabemos se ela vai sobreviver. Ele diz que ele e a sua esposa fazem um tempo de oração. E a esposa dele conta que começa a orar: Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero criar um filho, o Senhor sabe, mas nos submetemos à tua vontade. Se o Senhor quer levar a Raquel embora, ela é do Senhor. Se o Senhor quer que ela sobreviva, nós vamos criá-la com carinho. Passado um tempo da oração, o médico bate na porta de novo e diz: a Raquel partiu. Eles saem dali e ela diz: nós não reclamamos, lógico que ficamos tristes, mas nós louvamos a Deus no tempo do nosso luto, porque Ele é o comandante. Nós confiamos no seu comando. E eles começaram a adorar. Ela disse que um dia, enquanto estavam adorando a Deus, o Senhor lhe deu uma palavra na Bíblia, em Isaías 65, um texto que dizia assim: já não haverão filhos de poucos dias. A medicina dizia que ela não podia mais ter filhos por conta da complicação no processo do parto. Já não haverão filhos de poucos dias, dizia a palavra. Eles não trabalharão de balde, não serão filhos de perturbação. Antes deles terminarem as suas orações, eu os responderei. E então eles começaram a chamar os 3 filhos. Porque Jesus é o comandante. E quando nos submetemos ao seu comando, Ele faz o que não podemos fazer. Você crê nisso? Quando eu estava sonhando aqui esse movimento, daqui a pouco vamos estar na rua orando, eu fui falar com a minha esposa e ela ficou brava comigo. Deixa eu te explicar por quê. A Sil falou para mim assim: você não tem mais nada para fazer. A gente acabou de assumir uma igreja enorme e ainda vai inventar moda. Você tem funiquito. Eu não tomava Ritalina, porque eu era operativo quando criança, mas eu sempre fui meio agitado. Falei: meu amor, não é que eu estou querendo fazer, inventar moda, criar mais complicação para a minha cabeça. Falou: mas vai se meter em confusão, as lideranças estão achando, vai dar problema. Vai dar. Falei: calma, deixa eu te falar. Ela: então fala. A mulher assim, ela falou, deixa eu. Então fala, por que a gente está fazendo? Eu falei: linda, se eu não fizer, eu estou em desobediência ao Senhor. Eu estava orando no chuveiro, Deus deu uma visão de uma multidão de joelhos na frente do Palácio do Governo. Nós fomos para a reunião do nosso ministério e o pastor Paulo Davi teve a mesma visão. Uma multidão na frente do Palácio do Governo. E antes de eu começar a ligar para as lideranças, eu fui orar. E Deus me deu uma palavra dos líderes de 100, de 1000, dos líderes de família, que era para reunir o povo para orar. Se eu não fizer, eu estou em desobediência. Ela falou: então tá liberado. Hoje eu tenho certeza que os anjos do Senhor estarão sobre os céus de Curitiba. Hoje eu tenho certeza, cavalos e carruagens de fogo sobre os céus de Curitiba. Deus vai começar algo novo nesta terra, porque Ele me mandou fazer algo, eu só estou obedecendo. Sabe como é que os anjos trabalham em seu favor? Obedeça o comandante. Preste atenção, vê se não faz lógica. Se você está servindo os propósitos de Deus, por que Ele não vai mandar os recursos do céu para fazer acontecer o que Ele quer que aconteça? Se você tão somente servir os propósitos de Deus na sua casa, os anjos do Senhor vão trabalhar em favor de você. Se você tão somente obedecer o comando de Jesus lá no seu trabalho, os anjos do Senhor vão trabalhar em seu favor. Se você tão somente obedecer o comando dele, os exércitos do Senhor trabalharão em seu favor. E aí, muralhas cairão por terra. Ele vai destruir fortalezas.
Ei, olhe para mim. Fortalezas vão cair na sua casa em nome de Jesus. Fortalezas vão cair por terra. Reconheça o comandante. Se submeta à sua ordem. E você vai participar de um grande mover de Deus. Terceira e última lição. Já vai subindo para cá, Ragnar. Eu tenho que terminar cedo hoje, para dar tempo da gente chegar. Última lição. Outra coisa que me chamou a atenção. Deus podia ter derrubado as muralhas. Por que mandar dar 7 voltas? O que isso representava? Eu creio que os anjos de Deus trabalham em nosso favor quando cumprimos atos proféticos. Sem dúvida, as voltas aqui representavam um ato profético. Enquanto andavam em silêncio e ninguém podia falar, era como se declarassem para eles mesmos: a batalha é do Senhor. O número 7, o número da perfeição na Bíblia, o número que representa Deus, 7 voltas, 7 dias. Eles estavam através de um ato público, visível, declarando para os seus inimigos: nós convidamos Deus para esta guerra. Por isso, os nossos inimigos cairão, porque a batalha é do Senhor. A Bíblia está recheada de atos proféticos. Antes de Deus curar as águas de Jericó, Ele manda Eliseu pedir pratos novos com um punhado de sal. O que cura a água é o sal que ele jogou? Por que ele jogou então sal na água? Para que todos soubessem, através de um ato público, que as águas foram curadas por uma intervenção de Deus. Pessoas vão jogar sal nas águas. É uma declaração de fé. Deus vai fazer isso acontecer. Quando Jeremias põe a canga sobre os lombos, ele podia pregar a mesma mensagem, mas quando ele põe na canga, ele diz: nós, por causa do pecado, seremos subjugados. Quando aquilo acontece, todos sabiam, todos lembravam. Deus já tinha dito. São tantas as referências. Oséias muda o nome dos filhos para trazer um recado de Deus para o seu povo. Talvez você esteja perguntando: qual é o sentido de irmos para a rua hoje? O que isso pode mudar? Este é um ato profético. Quando as bênçãos começarem a chegar, as pessoas vão saber: nós jogamos sal nas águas. Sabe o que eu creio? Nós estaremos ali na rua, de joelhos, orando em unidade do povo de Deus na cidade. As pessoas não vão ver o que está acontecendo nas regiões celestes, mas elas vão ver o ato profético. Deus vai começar a abençoar a nossa terra. Um mover de salvação vai começar a acontecer. E você vai poder dizer: eu estava lá no dia que o comandante deu a ordem. Miríades e miríades de anjos sobre os céus de Curitiba, carros e cavalos de fogo. Um grande despertamento espiritual vai começar a acontecer. Deus vai abençoar o nosso povo, a nossa cidade. A bênção do Senhor vai chegar sobre as igrejas de Curitiba. Um mover de salvação vai começar. Talvez existam muralhas que você não sabe como derrubar. Deixa Jesus ser seu comandante. Obedece às ordens dele. E pela fé, mostra para o mundo: é Ele quem luta as minhas guerras.
Deus vai quebrar fortalezas na sua casa. Talvez você esteja olhando e falando: pastor, eu não sei como derrubar essa. Você não vai conseguir mesmo. Basta Jesus dar uma palavra, fortalezas da mente vão cair por terra, pessoas vão se render a Jesus, coisas do poder de Deus vão acontecer entre nós. Você pode ir para casa, ou você pode estar lá. Hoje eu vou estar lá, nesse dia, declarando: eu creio, céus abertos sobre a nossa cidade, céus abertos sobre a nossa terra, céus abertos sobre as nossas casas. Os anjos de Deus vão trabalhar em nosso favor. Quantos creem nisso? Se você quer convidar Jesus para ser seu comandante, se você quer pedir para que Ele se revele a você, se você quer dizer para Ele: eu me submeto ao seu comando, eu quero participar, sim, dos atos proféticos, eu quero declarar que a minha vitória vem das tuas mãos. Aonde você está, fique de pé agora, nós vamos orar e clamar: Jesus, manda os teus anjos, manda os teus exércitos, faz milagres hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, levante suas mãos, apresente as suas batalhas ao Senhor. Isso. Se quiser cerrar os punhos e apresentar as suas batalhas ao Senhor, agora comece a dizer para Ele: eu me rendo ao seu comando, eu reconheço a sua intervenção na minha vida, eu quero participar daquilo que o Senhor quer que eu participe. Eu quero declarar que a vitória não é minha, mas é do Senhor. Eu quero declarar que ela vem das tuas mãos. Pai, eu quero clamar agora pela vida dos meus amigos. Estamos neste culto hoje. Alguns estão lutando batalhas e já não têm mais forças. Eles olham as muralhas espessas e falam: não sei, não tenho ideia como derrubá-las. Mas que hoje eles tenham coragem de tão somente te obedecer, ainda que pareça estranho, ainda que não faça sentido. Que eles joguem sal sobre as águas, que eles deem volta sobre as muralhas, que eles declarem: a minha vitória vem das mãos do Senhor. Eu quero pedir que anjos visitem as casas dos meus irmãos esta semana, que anjos batam nas portas, sim, Pai, que anjos abram as despensas, que anjos toquem os filhos, que anjos levem cura para casa, que anjos tirem a venda dos olhos daqueles que não entendem a mensagem do Evangelho. Pai, eu quero clamar agora, neste lugar, céus abertos sobre nós, que as miríades e miríades de anjos sejam enviadas sobre o teu comando, sobre nós, a serviço dos santos. Pai, que os teus anjos possam entrar nas casas, derrubar valentes, tirar vendas dos olhos, trazer salvação, cura. Pai, envia os recursos do céu, envia os recursos do céu, envia as riquezas da tua graça e deposita sobre o teu povo, sobre esta igreja, sobre esta cidade. Hoje vamos clamar pelas ruas. Jesus, Ele é o nosso comandante. Faz o que não podemos fazer. Manifesta a tua glória entre nós mais uma vez. Manifesta a tua glória entre nós mais uma vez. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este templo hoje. Santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar. Santa presença, maravilhosa presença, enche a cidade de Curitiba. Santa presença, maravilhosa presença, enche o Brasil com a tua glória. Que em toda a terra se possa declarar:
Há um Senhor, um só Senhor. Te exaltamos, te bendizemos. Manifesta a tua glória em nossos dias, manifesta o teu mover em nossos dias. Queremos participar do teu despertamento hoje. Nos dá esse privilégio, essa graça. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Quantos creem que um despertamento está acontecendo na nossa cidade? Você crê nisso? Comece a aplaudir mais forte, mais forte, mais forte. O príncipe do exército do Deus vivo chegou. O adore com as suas palmas, o exalte. Ele vai nos trazer vitória. Ele é Deus poderoso, não há quem possa contra Ele. Deus vai sarar o Brasil nestes dias. Toda ideologia, toda mentira, todo pecado, há poder no sangue de Jesus para remir a nossa terra. Quantos vão estar neste ato profético hoje? Levantem as mãos. Eu vou orar encerrando o nosso culto. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Pela fé cremos. Mais do que o ajuntamento, Pai, que vai acontecer nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo sol lá fora. Um verão no meio do inverno, Pai. A previsão é chuva amanhã. Hoje o Senhor nos deu sol. Te agradecemos por isso. Pedimos a tua intervenção hoje à tarde. A tua graça, o teu favor. Que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito repousem sobre nós e sobre o teu povo espalhado por essa terra. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, na graça de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.